Gente, eu estou voltando à nossa gravação, tá? Nós estamos na aula de História, página 183, falando sobre o caso uruguaio. Graças ao desenvolvimento da pecuária e da produção de lã, o Uruguai teve um crescimento econômico que possibilitou qualidade de vida à sua população comparável à da Europa. Daí a denominação suíço-americana, dada ao país na época. A partir da década de 50, o Uruguai começou a apresentar sinais de crise econômica, provocada pela diminuição das exportações de carne e lã. Nessa época, a conjuntura internacional do pós-guerra e a bipolaridade ideológica mundial exigiram grandes investimentos nos países europeus por parte dos Estados Unidos a fim de reerguer aqueles que destruídos pela guerra e conter o avanço do socialismo na Europa. Ademais, os Estados Unidos privilegiavam e incentivavam as relações econômicas entre os países europeus, além de terem passado a investir na propaganda de armas para financiar conflitos localizados, como no caso da Guerra da Coreia, da questão árabe-israelense e da Guerra do Vietnã. Dessa forma, o Uruguai perdia seus tradicionais importadores de carne e lã. O problema era que a economia uruguaia, assentada na herança colonial exportadora, não estava preparada para tal eventualidade. Na década de 70, a crise do petróleo colaborou para piorar essa situação. Os partidos políticos não conseguiam satisfazer os anseios populares, possibilitando a organização da resistência pelos setores de esquerda, influenciados pelo sucesso da Revolução Cubana de 1959, a adoção do socialismo naquele país. A população foi atingida pela pobreza, as elites sentiam-se prejudicadas, a classe média e trabalhadora tiveram empregos, salários e consumo cortados, a crise generalizada em todos os níveis e camadas sociais e o descontentamento era comum a todos. Diante desse contexto, organizações guerrilheiras surgiram. Entre elas, destacou-se o Movimento da Libertação Nacional, cujos membros ficaram conhecidos como Tupamaros, os homens, e a Olinka Amaru, que liderou a última grande revolta da América Espanhola. Em 1976, foi instituído o regime militar com deposição do presidente Juan María Bordaberry, e sobre o argumento de preservar a segurança nacional, o Congresso foi fechado, mandatos políticos foram cassados, foi posta censura à imprensa, sindicatos e organizações estudantis foram colocados na ilegalidade, partidos políticos foram extintos e foram utilizados todos os meios para combater os guerrilheiros tupamaros. Na década de 80, já não havia mais um ambiente favorável para o governo autoritário, uma vez que o combate ao socialismo, até então, pretexto dos militares para a manutenção do regime ditatorial, não era mais necessário em razão de sua falência e do posterior fim da União Soviética. Junto a isso, não houve um cumprimento de promessas feitas por militares que se desenvolveriam no país. Pelo contrário, houve o aumento da dívida externa e a dependência econômica do exterior. Acompanhando a tendência mundial de redemocratização, além de enfrentar dificuldades internas, o governo passou a apresentar visíveis sinais de desgaste. Essa fragilidade política foi aproveitada pela resistência popular, que conseguiu a realização de eleições em 1984, das quais saiu vitorioso o civil Júlio Sanguinetti, que tomou posse em março de 1985. A vitória de Sanguinetti pôs fim à ditadura e o Uruguai retornou à normalidade democrática, passando a enfrentar os problemas herdados do período militar e as contradições oriundas da globalização impostas no final do século passado. Gente, o que vai acontecer é que tanto no Paraguai, quanto no Uruguai, quanto em todos os outros territórios da América Latina, nós vamos começar a observar esse processo de revolta popular. Para conter a revolta popular, nós recebemos incentivos estadunidenses para instaurar um governo democrático ditatorial
E esse governo democrático ditatorial, quando vai chegando pela década de 70, pelo fim de 79, pelo fim de 70, início dos anos 80, esses governos sofrem uma derrocada porque eles não conseguem se manter. Quando a crise afunda o país, nós vemos o processo de retorno àquela chamada liberdade de imprensa, quando esses governos ditatoriais começam a ser substituídos por governos civis novamente. Vai ser basicamente o que vai acontecer em todo o continente americano, que é aquilo que a gente estava conversando no sul-americano, que era aquilo que a gente estava conversando no início da aula. É um contexto de conflito no mundo inteiro e nós vamos sofrer os reflexos desse conflito. Então, nós temos a Guerra Fria no contexto mundial, que só vai finalizar realmente com todos os acordos e decretos em 91, né? A gente vê ela começando a finalizar em 89 e finalizando, de fato, só em 91. E durante esse contexto de Guerra Fria, o mundo vai passar por várias conturbações, por várias turbulências, justamente porque nós temos uma disputa ideológica de dois grupos. E essa disputa ideológica, esses dois grandes polos de poder, de um lado a democracia e de outro lado o comunismo, vão estar se perpetuando por todos os territórios. Como eu disse para vocês, se nós formos para a Ásia, nós vamos ver, se nós formos para a Europa, nós vamos ver, se nós viermos para a América Latina, nós vamos ver também. Não é à toa que nos Estados Unidos nós vamos ver uma verdadeira caça às bruxas que vai se perpetuar pelo restante da América Latina. Não vai ficar só na América do Norte, vai vir para a América Latina também. Isso acontece em decorrência do cenário mundial. Assim como nós tivemos o período ditatorial no Brasil, nós vamos ver esse período repressivo em outros locais do continente americano. Certo? Entendeu isso daqui? Se bonito, vamos finalizar as atividades do capítulo. Vamos lá, galera, finalizar as atividades do capítulo? Tudo prontinho. Sim, até que página? Até o final do capítulo, bonito. Olha a cara de sofrimento da outra. Alegria. Até a página 188. Meu Deus! Você quer pra casa, né? Vocês começam agora, finalizam em casa. Com certeza, meu amor, você pode se inspirar aí.